Como falar sobre assuntos delicados sem brigar, gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o que eu sempre falo muito por aqui, a famosa pausa positiva. Não é interessante que você converse quando vocês estiverem com muita raiva, muita tristeza e muito medo. As pessoas têm uma ideia de que, ai, não, tem que falar na hora, porque depois passa e esquece. Não tem como você esquecer se você voltar com a temática posteriormente. Você mesmo traz a memória, traz a lembrança, aquela temática, aquele assunto, não tem como ser esquecido. Na hora de aparar esta, você lembra daquela temática. Ah, porque eu falo na hora porque eu tô ali já com muita energia, movido por emoção, e eu falo porque a pessoa me gerou raiva, ela tem que sentir raiva também. Às vezes a pessoa gerou raiva de maneira intencional ou de maneira não intencional, e você quer pagar com a mesma moeda. Isso não é inteligente emocionalmente pra você. Eu não tô nem falando pro outro. O que o outro fez não é legal, é ok, o outro precisa se desenvolver também. Mas a gente tá falando de você aqui, tá? Então você pagar com a mesma moeda não é bom pra você, porque isso é muito desgastante emocionalmente pra você também. Ah, mas o outro tem que ser punido. Óbvio que você vai depois fazer o outro validar o seu parecer. Não tô falando pra você ser indiferente, eu tô falando pra você fazer pausa positiva. Por que a pausa positiva é importante? Porque quando você tá com muita raiva, tristeza, medo, você tá muito emocional. Se tá muito emocional, você consegue racionalizar bem? Você consegue usar bons argumentos? Você sabe o que você faz? Tem uma conversa, ela não é legal, depois você fica: "Ai, eu deveria ter falado isso, me arrependi por ter dito aquilo", agir de maneira impulsiva, ai, e acaba perdendo a razão muitas vezes. Então, primeira coisa, para você falar sobre assuntos delicados sem brigar, faz a pausa positiva se vocês estiverem com as emoções ali latentes, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, não chegue com discurso acusatório. Você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado. Mas eu acho que a pessoa é Vânia, tudo bem, ela pode até ser, mas quando você chega com discurso acusatório, imagina, quando alguém chega para agredir outra pessoa, a outra pessoa vai tentar o quê? Se defender, se proteger. Naquela hora ela para de racionalizar, né? Porque ela entra no modo proteção. Eu não vou nem pensar no que você está me dizendo, eu vou só me defender aqui nesse momento. Então, ela não consegue absorver o que você está dizendo. Então, não chegue com discurso acusatório. Você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado. Você vai pontuar as disfuncionalidades do outro, mas no outro momento. Você pode chegar conectando o outro. A melhor maneira de você conectar o outro é conectar emocionalmente. Eu amo muito você. Você é muito importante pra mim. Essa relação é muito importante pra mim. E é mesmo, né? Senão você não sentiria tanta dor, tanta chateação assim, tantas alegrias, claro. Então, eu amo você e essa relação é importante pra mim de alguma forma, por isso eu quero parar essa aresta, por isso que eu quero conversar. Porque eu quero saber o que que a gente vai fazer com essa variável aqui. Ponto. Então, conecte o outro emocionalmente dizendo essas coisas, que você o ama, né, que a outra pessoa é importante pra você, etc, tá. Segunda coisa, não chegue ainda falando dos defeitos da outra parte. Lembra do equilíbrio do sistema relacional? Se você chega falando que o outro é X, Y, Z, W, pontuando as disfuncionalidades, o outro vai se sentir inferiorizado, não vai conseguir estar aberto para poder dialogar bem com você, então comece reconhecendo algumas disfuncionalidades suas, né. Eu sei que às vezes eu perco ali um pouco do meu equilíbrio, né. Eu sei que eu às vezes não tenho iniciativa, eu sei que às vezes eu sobrecarrego você com as decisões, sei lá, comece a pontuar coisas que você sabe que você precisa ajustar, melhorar, né. Por quê? Porque nesse sistema você tá aqui, ó, reconhecendo as suas disfuncionalidades, né. E o outro vai, olhar e falar: "Ah, acho que a gente está indo por um bom caminho", porque ela começou a reconhecer as suas dificuldades, ou seja, no final das contas, essa parte entende que não tem umas coisas que são legais, não tá 100%, a gente precisa sempre parar nesta, ajustar e tudo mais. Se você segue esse movimento, o outro vai estar muito mais aberto para ouvir pontos de disfuncionalidade que você vai mostrar que ele ou ela tem. E aí, depois que você pontuou as suas disfuncionalidades, você começa a pontuar as disfuncionalidades do outro, né? Eu preciso trabalhar isso em mim, eu realmente tenho acompanhado uma psicóloga chamada Vânia, que ela fala de coisas muito interessantes para relacionamento a dois, ou então me inscrevi no curso dela para casais, para casar, casais, estou me educando muito para nossa relação a dois. E eu acho que você precisa ajustar essa variável aqui. Vamos combinar algo muito relevante? Às vezes você fala dos seus defeitos bem rápido, né? Ah, eu sou X, Y, Z, mas você é W, K, F, J, M, você vai embora, é desproporcional. Então vamos tentar ter uma conversa mais objetiva, né, porque ela é mais eficaz a conversa objetiva, quando você começa a falar das suas emoções, eu acho importantíssimo o outro entender as suas emoções, mas às vezes você se perde nisso, né, você só chora, lamenta, reclama, reclama e a outra pessoa não tá entendendo nada, né, do que tá acontecendo, porque você tá querendo jogar um caminhão de emoção
depressão e frustração. Isso a gente faz na terapia. Nessa conversa aqui, a gente pode falar um pouco das nossas dores, obviamente é importante que o outro valide, mas a gente tem que falar sobre estratégias de transformação e mudança. Então, eu acho que você precisa melhorar a sua comunicação nesse aspecto, que não tá legal essa variável, né? Porque quando você não comunica isso de maneira clara, você me faz entender e sentir dessa maneira. Isso é muito ruim para a relação, porque eu acabo, talvez, erro meu, interpretando de uma maneira errada, isso gerando conflitos entre a gente. Então, deu para seguir a lógica fazendo um resumo do que eu quis, do que eu mencionei anteriormente. Primeiro, faça a pausa positiva, né? Fale quando você estiver racional e não emocional. Segundo, impacte o outro emocionalmente. Diga que ama, que ele ou ela é muito importante para você. Terceiro, reconheça as suas falhas. E quarto, pontue as falhas do outro. E quinto, não pontue por pontuar. Pontue criando estratégias de mudança e transformação. Por exemplo, olha, você não comunica que, sei lá, sai do trabalho e vai para um outro lugar. Eu sempre fico muito preocupado ou preocupada. Então, acho melhor você ter mais clareza para que eu fique menos desgastado ou desgastada por aqui, né? Vamos então combinar da gente sempre se mandar mensagem quando sair do trabalho? Não sei, tô dando uma sugestão. Não estou falando que isso é o certo. Essa negociação você faz na sua relação a dois. Espero ter ajudado de alguma forma.